A cabeça de Ricardo Paes foi sendo uma encenação também, sua? Claro. Claro que sim. E está a despir-se dessas cortinas, figurinos, máscaras, encenações, essas metáforas que eu estou a usar. Dessas sobras. Dessas sobras. Das sobras disso tudo. Porque a gente vive muito com as sobras. Pois. E sem essas sobras, o que é que resta? É tudo novo. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Eu sou o homem fantasma, vejo tudo sem ser visto. O meu entrevistado considera-se um insatisfeito bem disposto com um amor que lhe atravessa a vida inteira: o teatro. Falo de Ricardo Paes, que está prestes a cumprir 80 anos, a bonita idade de 80 anos, mas nunca ambicionou ser um homem do seu tempo, seja lá o que isso quer dizer, sabendo, como Ionesco, que quem quer ser do seu tempo já está ultrapassado. Mas, por outro lado, será que é possível escaparmos disso? Da marca indelével da época em que fomos a nova geração que abriu caminho, pontes e novas linguagens? A terra onde Ricardo nasceu tem o curioso nome Maceira Lis, uma espécie de paraíso industrial plantado em Leiria, embora a maioria das pessoas julguem que é natural de Viseu, onde passou a adolescência. E desconfio que haja quem o considere natural do Porto, pela marca cultural e teatral que deixou na cidade invicta. Por caminhos tortos, Ricardo Paes estudou Direito em Coimbra, mas por sorte conheceu o argentino Víctor Garcia, ou Víctor Garcia, talvez, onde conheceu no CITAC, Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra, e livrou-se então do Código Penal. E começou a aprender outros códigos, os do teatro. Em 1968, cruzou a fronteira para fugir à tropa, passando a jovem refratário para não ser enviado para a guerra colonial. E assim, até ao 25 de Abril, viveu exilado com a mulher Regina, em Londres, para tentar o caminho como ator, mas acabou por se formar no Drama Center como encenador. Terá sido por essa altura que percebeu que tinha a obsessão pelo detalhe, pela minúcia, assim como pela beleza, pela verdade na arte, pela palavra que chega a todos e por fazer tudo bem feito. Em terras de Sua Majestade Isabel II, mas também em terras de Suas Majestades das Artes Hitchcock, Virginia Woolf ou Elizabeth Taylor, Ricardo Paes foi guia registado no London Tourist Board, com domínio em várias línguas, passeou então turistas pela National Gallery, mas também trabalhou na cozinha dos restaurantes londrinos, atividades que foram para si experiências fundadoras de liderança e humildade. Mas como nesta vida não há só uma verdade e somos todos uma perfeita contradição, consta que foi em Inglaterra que um amigo lhe disse que ele não sabia o que é a humildade e, como tal, devia mandar. Terá sido assim? Vou querer que o Ricardo esclareça isto mesmo. O seu percurso é fortemente marcado pela direção de grandes instituições teatrais. Teve uma fugaz passagem pelo Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, e uma permanência, algo inquieta, mas bastante marcante, no Teatro Nacional São João, no Porto. Mas isto é dizer muito pouco do tanto que fez nos seus múltiplos papéis e cargos no mundo artístico.
Uma das suas assinaturas foi a encenação de grandes clássicos da dramaturgia universal, e o espetáculo Dom João levou a imprensa italiana a classificá-lo como o expoente máximo de uma geração culta de encenadores europeus. Bolas! E não foi caso único a chamar a atenção da crítica internacional para os seus espetáculos. Importa dar conta que Ricardo Paes é um dos criadores que mais obstinadamente têm sondado os fantasmas da Portugalidade e seus vieses. Além disso, é um fazedor teatral e sei que para ele expressões como gestão cultural ou subsídios teatrais ou subsídio-dependentes, em vez de investimento no teatro, nas artes, causam-lhe uma certa comichão alérgica. Já se está a coçar. Ricardo considera que os políticos são, regra geral, ignorantes e que nunca põem os pés no teatro e na maioria das salas de espetáculos. Por isso, desconsideram, na hora dos apoios e dos discursos, a cultura, as artes. Um país que não trata bem a cultura e os seus artistas, o que é? Vou perguntar. O seu nome está ligado a uma certa marca visual, a um certo aparato cenográfico, plástico e fiérico, usando por vezes recursos tecnológicos sem nunca desinvestir no que considera essencial. De novo a palavra, a voz, a língua. E por isso um dia disse: um teatro não precisa de ser espampanante, só de ser adulto. Consta que o que o move são os textos que dizem coisas. Vou querer que ele fale sobre isto. Claro. E chegou a encenar 2 Hamlets, um em 2002, outro em 2004. Um mais canónico, outro mais alternativo. É atribuído a Ricardo Paes a refundação em Portugal do conceito de teatro nacional, ao erguer o Teatro Nacional de São João, ao abrir as portas deste teatro. E sempre preocupado com tudo o que envolve um teatro, desde a gestão da bilheteira à estratégia de comunicação, ao plano editorial. Sou diabolicamente exigente, terá afirmado. E o que mais dizer nesta intro, que já vai avançada? Que uma das peças de teatro que mais marcaram o meu imaginário, foi encenada por si no ano 2000. Chama-se Madame, num texto inédito de Maria Velho da Costa e que juntou em palco 2 maravilhosas atrizes, 2 divas do teatro português e brasileiro, Eunice Munhoz e Eva Vilma, que ali interpretavam respectivamente Maria Eduarda, dos Maias, de Essa de Queiroz, e Capitu, de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Num encontro imaginário, no exílio a que ambas as personagens são votadas no final destes 2 romances. Curiosamente, nesse mesmo ano, Ricardo Paes interpretou a personagem de Marcelo Caetano, o último chefe do governo do antigo regime, no filme Capitães de Abril, realizado por Maria de Medeiros. Curiosamente, também, muitos anos antes, Ricardo Paes fora seu aluno de Direito. E não posso deixar de referir o papel de Ricardo Paes, enquanto professor na Escola Superior de Cinema, no Instituto Politécnico de Viseu e na Universidade Católica, e que uma das maiores qualidades e predicados que ouço sobre ele é a forma apaixonada como dirige os atores, como ama as suas equipas e como gera com carinho essas mesmas equipas e as motiva para a criação conjunta, sejam criativos, intérpretes ou técnicos. Valerão esses elogios mais do que os tantos prémios, medalhas, condecorações e distinções que recebeu? Vou perguntar. Aos quase 80 anos, como se relaciona Ricardo Paes com a passagem do tempo? É tudo demasiado veloz, como numa peça de teatro que sai de cena e fica apenas na memória de quem a viu e viveu? Como gera atualmente a sua eterna inquietação e alguma solidão? Se o teatro é a arte da memória, como convive este criador com a perda e a saudade? E como se relaciona com o teatro atual, contemporâneo, que desbrava novos caminhos e que será a memória do futuro? Será que se revê na famosa frase do comediante alemão Karl Valentin, que dizia que antigamente o futuro era melhor? Vou perguntar. E noutro campo, no campo político, como assiste Ricardo Paes às teatradas, digamos assim, que têm acontecido na Assembleia da República e nas várias campanhas e nas próximas eleições que se avizinham? Vou perguntar.
Bom, vamos ver até onde é que vai esta nossa conversa. É na sala de podcasts do Expresso, onde estamos agora. Olá, Ricardo Paes. Bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. E por estar aqui também. Vamos por me ter cá. Vamos conversar? Vamos sim, com certeza. Vamos. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Então eu começo por esta pergunta. Revê-se na famosa frase do comediante alemão Karl Valentin, que dizia que antigamente o futuro era melhor. É uma provocação. É uma provocação. Não, eu acho que tinha que pensar um bocado, porque eu acabei de ser apanhado por essa frase. Mas é uma boa frase, não é? É excelente frase. Eu acho que o nosso problema não é tanto com o futuro como com o passado. E acho que a frase-chave que abria na primeira página do Público, a entrevista do meu co-aniversariante, o Sérgio Godinho, que fez 80 no dia 31. Parabéns, Sérgio. Parabéns, Sérgio, evidentemente. Aliás, vai ter uma pequena surpresa por aqui, se é que já não a teve. Já teve. Já a teve. Que é a frase que é o passado não interessa. O passado não interessa? É mais ou menos isto. Acha... Posso estar a citar ligeiramente mal, mas o sentido era não olho para o passado. A ideia era essa. Não, acho que parece que quando a gente chega a esta idade, se puser a olhar para o passado, não faz outra coisa, não é? Quer dizer, porque são tantas histórias, então com uma carreira como a do Sérgio, não é? Que é bastante mais recheada. A sua também é? Não é a mesma coisa, não é? Ele trabalhou muito mais que eu e ainda bem, para nós todos. Antigamente o futuro era melhor. Antigamente tinha-se mais esperança no futuro. Sim, é verdade. É verdade. É verdade agora. Em que ponto? É que o futuro antigamente era habitado mais com esperança. Isso se calhar é uma brincadeira, mas aí não tem exatamente a intenção que eu lhe estou a dar. Mas o que eu acho é que o futuro, na realidade, neste momento, eu posso parecer um bocado vetusto, mas eu preocupo-me imenso com o futuro das minhas netas, dos meus filhos, etc. E acho que o mundo está muito complicado. Mesmo muito complicado, e que provavelmente estamos a ver muito pouco o que interessa mesmo, inclusivamente no campo da política, da geoestratégia, etc. Já se fala de estarmos a caminhar velozmente para uma grande nova guerra. Isso fala-se há muito tempo. Pois, mas volta-se a falar agora com as autocracias e as novas ditaduras no mundo, não é? E as guerras dos mundos, não é? E essencialmente o valor do dinheiro, porque hoje em dia compra-se um governo, se for preciso, não é? Compra-se ser-se governante. Compra-se as eleições, por vezes, não é? Ou pelo menos muda-se. Não, quer dizer, há pessoas como o Till, ou como é que eles chamam dos Teslas, que realmente têm mais dinheiro do que o orçamento de Estado, não é? Quer dizer, portanto, e são ouvidos como fatores do nosso destino, e são-no, porque têm na mão meios de comunicação que aqui há 20 anos eram impensável terem o poder que têm. Pois, exato, são os novos donos do mundo. Exatamente. Por outro lado, sei que se revê na frase do Ionesco: quem quer ser do seu tempo já está ultrapassado. Sim. Mas há aqui uma série de contradições que também me interessam, porque quem tem uma vida tão cheia, como é o caso do Ricardo, é irresistível a não olhar para trás, a não fazer comparações, a ir buscar na memória também muita coisa para o presente, não é? Sim. Eu tenho olhado cada vez menos para trás. Isto já tenho-me reprimido de olhar para trás, porque eu sou naturalmente nostálgico. Acho que toda a gente tem o seu lado nostálgico, como é evidente, e tenho uma grande ternura pelas coisas que se vão perdendo ao longo do tempo, nomeadamente no campo de espetáculos, curiosamente. O lado efêmero do teatro. Não, também
a dificuldade de construção, por exemplo, no cantar, nas tradições musicais, na escrita musical, etc, etc. Quer dizer, as pessoas têm, hoje em dia, tendo eu a idade que tenho, olho para trás para coisas que serão consideradas insignificantes agora e que na altura tinham uma importância capital porque faziam adivinhar o advento de grandes intérpretes ou de uma ética de interpretação, por exemplo, na música e principalmente na música ligeira, que de facto não se cumpriu exatamente e acabou também pelo devir da própria música, que entretanto passou pelo rock, por isto, por aquilo, acabou por ser diferente. Eu sou muito um rapaz da rádio, eu já tenho dito isso várias vezes. É um menino da rádio. Sou um menino da rádio. Quer dizer, nunca lá fui fazer nada, não. Fui fazer uma coisa uma vez. Mas já levou a lógica do teatro radiofónico para o palco, sim, não é? No caso, sim, é uma lógica muito elítica, mas Exato. era a lógica do Fausto Fernando Fragmentos, do Fernando Pessoa, que fiz no Teatro Nacional de Ana Maria II e que foi, quanto a mim, realmente o grande passo em frente na minha vida. Este era com quem? Este era com o João Perry, o António Rama, que entrava no Madame também, o António Rama, o José Wallenstein, o Zé Neves e o Luís Madureira, mais... Belo elenco. Sim, mais Fernanda Alves, que eram fundamentais. Meu Deus. Filipe Pais, Fernanda Alves, Maria Amélia Mata e Lúcia Maria. Que nomes, que elenco maravilhoso. Uma parte dele era elenco fixo do Teatro Bom, Ana Maria. esta conversa podia ser muito habitada apenas por falarmos desses elencos extraordinários que vão habitando os palcos das suas encenações. Sim. Mas outra provocação que está ligada à canção, de início, que cantou em palco O Homem Fantasma, de Sérgio Godinho. Abria um concerto que se chamava Grátis. Grátis. E era grátis, porque era grátis. Não se podia pagar nada para ver aquilo, porque eu achava que era uma ousadia. É um homem de bastidor, mas também é um homem de palco, e foi sendo. Enquanto encenador já foi várias vezes um homem fantasma, de certa maneira. Se quer dizer com isso que há uma atividade política paralela a, digamos... um lado bastidor, um lado sombra, não é? A encenação que depois não está ali em palco. Não é a área em que eu gosto de me mover, mas acabo por ter que me mover inevitavelmente bastante aí, porque passo a vida preocupado com o futuro das coisas. Nomeadamente o futuro das instituições, e o caso do Teatro São João é aquele mais claro, o futuro de instituições que me foram muito queridas e que se afirmaram pelas coisas que eu próprio defendia como paradigmas, praticamente. Que paradigmas que defendeu ou que refundou? Um teatro que respeita, de facto, o que está escrito na lei, que é uma coisa que nunca ninguém lê, na lei orgânica dos teatros nacionais, um teatro que respeita, que dá luz e dá a ouvir e ver os repertórios clássico, moderno e contemporâneo. Pronto. Claro. Portanto, a ideia do teatro de repertório, que é, aliás, era a ideia da Companhia Nacional de Bailado para a Dança, como foi, de alguma forma, para a dança moderna e contemporânea da altura, o Ballet Gulbenkian, cujo desaparecimento causou, por exemplo, ainda no outro dia, vendo o espetáculo da Olga Roriska, que esteve sentada no meu lugar... Esteve, sim. Sim. E teve agora um solo maravilhoso. Fantástico. E vendo o Salvado. Vendo esse espetáculo, que foi tão bonito e tão exaltante, por exemplo, eu pensei nunca teria a Olga sido quem é se não tivesse havido o Ballet Gulbenkian. Ela assume-o, verdade. Ela diz... Mas depois, ao mesmo tempo, as duas coisas conjugam, não é, Ricardo? Ou seja, ela depois... isso Sim. Foi fundamental, mas depois foi fundamental o salto dela, não é? Para crescer. Claro. Se ela se tivesse mantido no Ballet Gulbenkian... Provavelmente não se teria mantido, mas... Pois, é isso. Mas o que não faz é sentido que deixe de haver um espaço. Que na altura em que era dirigido pelo Salavisa. Atenção. Porque não foi o Salavisa, claro. Claro. Na altura em que era dirigido pelo Salavisa, houve os estúdios e a capacidade de revelação de novos coreógrafos, entre eles a Olga, claro, e só isso já foi... E só se pode fazer com uma companhia de repertório e com uma grande estabilidade financeira e económica. Portanto, digamos, as instituições culturais de fundo é muito triste que faltem.
a Companhia Nacional de Bailado cumpre esse papel do lado do Estado, digamos, mas a Gulbenkian tinha uma outra liberdade. Há aqui várias coisas que me fazem querer falar, e já vamos ao pudim vianense, que chama numa cidade paupérrima, eu adereço a sua expressão, porque também me interessa... No meio do lumpen proletário, acho que a Praça da Batalha, não é? Exato, eu quero falar desse pudim e o que é que se pode fazer para abrir as portas à população, mas... e isso conta a sua história, mas já que está a falar dos problemas da sua inquietação para o futuro, como é que olha para estes tempos que vêm, que têm um lastro de décadas, num desinvestimento na cultura, e neste momento o Ministério da Cultura é dividido com a juventude e o desporto, e já assumiu achar que o poder e os políticos não vão ao teatro, não se interessam pela cultura. Essa formulação que leu é um bocadinho radical demais. Há ministros que vão a muita coisa. Mas foi dita por si. Foi. Mas foi numa altura em que isso já é muito antigo, e é numa altura em que, apesar de tudo, havia uma atitude mais, digamos, mais cautelosa em relação ao teatro. Mas, regra geral, isto não é verdade. A maioria dos políticos e dos governantes não tem estado de costas viradas para os teatros e para a cultura. Não sei se é a maioria, mas há muitos que não estão. Não é? E isso nota-se nas políticas e no investimento. Tem-se notado. Olha, sabe, eu achava, se me permitisse, que devíamos fazer aqui um U-turn rápido, uma volta... Um twist, um flick-flack. Um flick-flack, se quiser. Encarpado. Pois, se quiser assim, porque... o importante não são os políticos, o importante são os artistas e as artes. Claro, mas os artistas, e fala-se muito da precariedade, do desinvestimento, das vidas precárias, dos teatros que podem fechar, claro. E portanto, se me permite, eu agora faço um flick-flack outra vez, porque estamos aqui nestas acrobacias de conversa, claro. Não queria largar os momentos desafiantes que têm lastro. E enquanto um grande homem da cultura que esteve à frente de grandes teatros, e que continua a ser um homem muito atento a estes tempos e a esta área, como é que assiste e que inquietude há em si, porque acabou de dizer há pouco que está preocupado com o futuro das instituições. Não, estava mais preocupado com o futuro do mundo, não é propriamente... Mas também falou das instituições. Claro. E então, quanto ao estado da cultura e aos investimentos, o que é que importa refletirmos todos que escutamos e os poderes? A reflexão está toda feita. Não, podemos repetir as coisas sem... Então o que é que importa frisar? Que não está feito? O que não está feito é... O que não é correto, eventualmente, ou o que é mais o que está mais em déficit, eu acho, é o interesse, a prioridade da cultura no panorama geral de uma como é que chama, de uma organização governamental, isto é, nas linhas políticas decididas. No Orçamento de Estado, no dinheiro. Quer dizer, o facto de baixar do Ministério para a Secretaria de Estado da Cultura, na verdade, mesmo tendo uma ministra que é muito dinâmica e etc, não é por acaso. Claro que eu entendo que, como se perdeu mão da ministra que houve primeiro nomeada por este governo, isso perde mão muito facilmente, porque de facto se considera sempre que o teatro, sabe? E a gente devia voltar ao problema dos artistas. Porque, por exemplo... Que se chama a subsidiodependentes... Isso é tudo horrível. É horrível, isso não é? Isso é tudo horrível. Em vez de se falar em investimento, e isso é que se irrita, e é uma questão que importa desmontar. E também. Eu acho que o que importa desmontar também é o sistema como ele está montado de subsídios mesmo, que são mesmo atribuídos, e mal, quanto a mim, e de uma forma completamente repressiva, burocrática, no pior e mais quase kafkiano sentido do termo, e isso é que vale a pena dizer, e sobre isso é que valia a pena pensar-se. O que é que está o Instituto das Artes Cênicas a fazer com os poucos dinheiros que tem? E se há pouco dinheiro, porque é que não se tomam mais opções de fundo? E os concursos são iguais para toda a gente, com uma folha de Excel que tanto tinha que preencher o Luís Miguel Sintra, ou eu próprio, se quisesse, nunca quis, felizmente. Ou um miúdo qualquer que acabou de entrar e que resolveu que vai escrever sobre democracia e fazer um espetáculo com esse mesmo nome, por exemplo, não tendo qualquer conhecimento do que é que está a falar. Porque, naturalmente, os poderes
as estruturas internas ao Ministério da Cultura e as próprias pessoas estão todas a tentar fazer um segundo PREC agora, que é o PREC o PREC woke, é o PREC do politicamente correto, estão sempre à procura do oprimido a quem... Pois, vamos à sua época, porque eu queria fazer aos seus inícios, Sim. quando também quis agitar as águas, olhar para trás, mas também trazer uma nova voz. Não tive nunca qualquer mensagem ideológica a passar em nenhum dos meus Pois. espetáculos, é bom que se diga isso. Também, eventualmente, há alguma confusão entre direitos humanos e diria há muita que confusão entre teatro e teatro, para já. Talvez, e vamos pois. arrumar aqui as coisas. Então, está prestes a completar 80 anos, uma vida tão longa e tão cheia, que se conta muito através do teatro, através do teatro enquanto sonho, enquanto questionamento, enquanto revolução ou enquanto revisitação também de repertórios. Criação de repertório. Criação de sim. O teatro é uma arte, não é isso. necessariamente... Eu não sou propriamente pela utilidade da arte, esses conceitos neorrealistas da não sei quantos anos. Queria ir não sou mesmo pela utilidade da arte. Eu acho que ela não é útil, ela é indispensável, que é uma coisa muito diferente. O teatro não serve para nada, mas acima de tudo serve para se rever a si próprio sistematicamente e se criar cada vez melhor e com formas mais alternativas a si próprio, para conseguir produzir-se mais e melhor, mantendo mecanismos de identificação que não espalham o público para fora, nem encapotam com ideologias ou com outras coisas. O drive artístico real, se o houver, e ter a certeza que esse drive artístico existe lá. Isto é um drive criador, não é necessariamente um drive veiculador do que quer que seja. Mas também não é apenas, não é só entretenimento. Não tem nada que ser entretenimento. Pois, pode ser questionamento, pode ser reflexão, pode ser... Mas tudo isso pode fazer no entretenimento também. Claro. Várias camadas, não é? Quer dizer, é porque nós estamos a falar de civilizações diferentes, porque, por exemplo, uma boa parte do grande teatro americano, Eugene O'Neill, David Mamet, Tennessee Williams, etc., são autores de grande bilheteira. Verdade. E refletem as várias questões e contradições e vícios da sociedade, claro. E ali questiona-se muita coisa, com ironia, com boas histórias, com grandes histórias que parecem muito simples, mas que... Quando tem as histórias, às vezes não tem exatamente as histórias, mas não é diretamente narrativo, quer dizer, não tem que ter necessariamente enredo. O questionamento com que um texto de Beckett nos faz, o desafio que nos faz, por exemplo, nos Dias Felizes, que hoje em dia toda a gente já descodificou, já sabe. Ou à espera de Godot. Etc. Sim, mas há ali muito pensamento, claro. Claro. E muito simbolismo. Sim, há muita elipse, muita coisa. Claro. E há toda uma aproximação ao diálogo, que foi completamente em ruptura, mas passaram estes anos todos, e o espetáculo que fundou Beckett aqui, com a encenação Pessoa do Ribeirinho, no Trindade, nos anos 60, que era precisamente o À Espera de Godot, foi pateado naquela altura, não é? Mas porquê que foi pateado? Porque havia ruptura. Que havia uma nova forma de pisar o palco. Mas sim, porque foi pateado. Quem pateou sentia, isto é uma vergonha, isto é um disparate, o teatro não deve ser assim. Sim, pois. Mas isso acontece com todas as formas de arte. Mas está a ver. Todas têm o seu momento de criação e tal. Agora, mas a criação também vive dessa faísca. Mas onde eu estava a tentar chegar é que aquilo que se cristaliza na escrita de Beckett e na ação, que nós já vimos tantas coisas feitas por tão grandes atores em toda a parte do mundo, do Beckett, aquilo que cristalizou foi uma coisa qualquer, um conjunto qualquer de premissas que permitem ao público não se sentir mais desafiado ou desiludido por estar a ver aquele tipo de trabalho. Pronto. Isso é um passo em frente que foi dado, 2 passos em frente foram dados, 3 passos em frente e está dado. E envelhece bem. São peças que não envelhecem ou que vão sendo atualizadas. Mas têm uma qualidade estritamente teatral, com tudo o que elas implicam de antropológico, sociológico, etc. Elas têm um substrato expressivo no sentido geral do termo, que é muito superior a qualquer
raisonnement mais ou menos ideologizado, ou mais ou menos filosofante, inclusive, que se possa fazer sobre elas. Bom, essa forma de olhar também no passado terá havido muito, noutro tipo de ideologias, se me permite, Ricardo. Claro. Porque estamos aqui também para fazer reflexão em conjunto. Então, queria ir para trás, mais para trás. Conte-me um momento forte da sua infância ou adolescência, um momento marcante, que poderia ser o início de um filme ou de uma peça de teatro sobre os seus primeiros anos de vida. Difícil. Pode ser muito simples, mas que tenha esse valor para si. Provavelmente a primeira namorada, estou a pensar, quando tinha pai 5 ou 6 anos, e nem vou dizer quem é porque é uma pessoa muito conhecida. É? É, por acaso, e na Maceira Lis. Mas assim, o contacto apaixonado com uma menina é talvez a coisa que é aquela candura que temos expressa já de uma maneira muito distorcida e angustiada, por exemplo, no Despertar da Primavera de Franco Verde, aquilo que eu considero uma das peças da minha vida e que já fiz, graças a Deus. Aquele momento é o momento do deslumbramento e de comoção, quase, porque a gente descobre uma coisa qualquer que é eventualmente o amor ou um primeiro sinal de desejo, que é fundamental também. Sim. Mas francamente eu devo estar a escolher mal, porque deve haver outras coisas bem mais importantes. Seguramente a aterrar em Londres em 1968, em janeiro de 1968. Como é que se recorda desse momento? Perfeitamente. Estava à minha frente a esposa de eram os aviões da British Airways. Eu parti de Madrid por razões de segurança. Sim, vinha falar com uma senhora que vinha de um filme em que entrava a Brigitte Bardot e o António Vilar, que foi muito falado naquela altura, e ela estava, o marido dela era técnico de som desse filme, e era um homem de cinema muito conhecido. Eu não me lembro o nome agora, mas era uma pessoa que eu depois constatei ser muito conhecida, e ela veio-me a contar como é que eram as histórias lá por dentro do platô. E portanto não interagiu com a Brigitte Bardot, mas com quem interagia com ela? A senhora que tinha vindo estar com o marido a trabalhar. Sim. E voltava para Londres. O que é interessante é que isso me distraiu completamente da angústia que seria não passar, por exemplo, a fronteira. Que giro, pois, porque estava a escapar do país para não ir à guerra colonial. Esse é o princípio de um filme, efetivamente. Não é? Há outro momento. É mesmo o princípio de um filme da minha vida. Não é? Há outro momento. Pelo menos um capítulo, não é? Pois, e então vamos já ir a Londres, mas permita-me ainda sobre a sua infância, a infância dos tais, se calhar na altura em que teve essa primeira faísca por essa menina, porque já ouvi dizer que a sua avó era parteira. Era. E ficava a ouvir os partos, não era a ver, era a ouvir. Fiquei algumas vezes, sim. E isso também é muito teatral, estar a ouvir uma cena que não estamos a ver. Posso lhe dizer que todo o meu conceito de som para os últimos 30 anos teve que ver com essa experiência. Não que eu tivesse consciencializado isso ou deliberado isso, mas teve que ver com essa experiência. Na realidade, eu quis sempre fazer um filme sobre a Maceira. A terra onde nasceu? A terra onde nasci, e teria começado exatamente sei aonde, em Pataias, precisamente, onde também há cimentos, os Cécil, não é? E onde me lembro de ter conseguido identificar todos os momentos do parto só pelo som. Só pelo som? Sim, e até se estava adiantado ou atrasado, porque eu já tinha esse hábito, quando a minha avó ia fazer as visitas, de ela voltar e estar já o trabalho de parto avançado ou não, ou estar em que ponto estava. Portanto, eu já sabia desde que ela entrou e o pai da criança veio fumar para a porta, e eram umas pequenas casas que havia ao longo da rua principal, em Pataias, que ainda hoje é a rua principal. No fundo é uma estrada nacional que conduz à Nazaré, não é? Que ligava Marinha Grande, Maceira Lis, Marinha Grande, Nazaré, Leiria, por ali também podia ser. E nesse lugar eu lembro perfeitamente o senhor, a esposa pô-lo na rua aos gritos, porque não queria que ele visse o sofrimento dela, e ele veio cá para fora fumar muito nervoso à porta, encostado à porta. A casa era muito, muito pequenina e ele era um tipo bastante alto. E eu estava ali no Austin da minha avó,
um Austin verde escuro, e estava No carro. dentro do carro a ver passar. É um dia de lua cheia, por acaso, curiosamente, e muito bonito o céu, porque muitos eram no inverno e Meu em Deus, aldeias. essa memória tão antiga. Não é? E eu tinha pensado começar um filme de Macedónia, Mas precisamente com este parto. E tem essa. Mas não se esse faria lado, nada, não só esse lado fascinante de não se estar a ver a cena. Sim. Isto é muito cinematográfico e teatral, não é? Não se está a ver a cena, mas está-se a ver através do que se ouve. O facto de eu ter ensinado 10 anos para aí na escola de cinema obrigou-me a ver muito mais a representação. Eu fui 10 anos professor da escola Pois de é verdade, cinema. eu nomeei isso. Eu nomeou. Sim, e mais tarde na Católica, no Porto. O facto de eu ter tido que estudar cinema porque tinha que eu ensinar de alguma maneira, embora sabe Deus as dificuldades que eu tive nisso, foi determinante para a minha formação como encenador. Foi, não é? Foi. E outra coisa que foi muito marcante também, que também podia ser que é o princípio de um filme enorme, porque é um filme enorme, foi ter participado como ator no Amor de Perdição do Manuel de Oliveira. Pois. Essa experiência de ter estado nos bastidores do grande mestre, de um dos nossos grandes mestres do cinema, também lhe deu ferramentas, armas para o teatro. Não, mas disseram-me quando eu fiz o Ninguém, Frei Luís de Sousa, Sim. Trindade, que foi um projeto muito pecaminoso em todos os aspectos. Disseram-me uma pessoa muito amiga e colega também, era coreógrafa, disse-me: vê-se que estiveste a filmar com o Manuel de Oliveira. E eu não tinha percebido muito bem o que era, e olhando bem para o espetáculo via-se. Havia tempo, havia duração. Havia silêncio. Não muito, não muito, talvez devesse haver mais. Não, mas havia diarreia naquela coisa toda, e isso era muito interessante. Havia espaço para se estar quieto, tempo para se representar para além do naturalista ou do mais estritamente realista, embora tudo tivesse muito bem trabalhado. Isso, sim, isso custou-me muito a perceber como é que o Manuel de Oliveira queria. Tivemos essa conversa várias vezes. Uma delas a caminho de Londres para o festival, de Londres, onde ele ia para o festival, eu ia para outra coisa, ia dar um curso de arquitetura. E acha que as suas encenações, o teatro que passou a ser a sua marca dos seus espetáculos, tem muito também de cinema? Não, tem pelo menos a consciência, mas essa consciência também já vinha de grandes nomes como o Bob Wilson, que morreu agora, infelizmente, que é a consciência de um outro espaço, de um outro tempo no teatro, que passam necessariamente pelo interior das imagens, como lhe chamava o Bresson, que é o som. O som. Exato. Voltamos ao som. Voltamos. Eu sou um fã incondicional do som, da música. Sim, também. E é o teatro, é uma base do teatro que o entusiasma. Eu gosto imenso de coisas como a sonoplastia, que em si própria é uma coisa. Estamos no sítio certo, estamos num podcast que é muito Exatamente. Isto é fantástico. Eu ainda hoje adoro ouvir rádio, não é? E acho que é uma das coisas que eu consigo ouvir com mais concentração. Muito mais do que ouço o que está na televisão ou nos bonecos então na internet. Nem pois, muita distração. Castigo. Também é um amante da palavra, portanto está tudo ligado, claro, não é? Claro, e é assim que o seu teatro tem na base, não é? Está lá clarinho. Há pessoas que se criaram a si próprias dentro do Teatro Nacional de São João, como o Francisco ou como agora o Joel, que são verdadeiros mestres do som. Não apenas do som tecnicamente, mas do conteúdo sonoro, cujas bandas sonoras e se visse as imagens, ainda ontem eu tive a falar com o Joel por causa da sonorização de um espetáculo lá está de Eugênio O'Neill, que eu fiz há 3 anos, ou há 2 anos e meio, há 2 anos, no Teatro de São João, que é a Longa Jornada para a Noite, que fiz com os Ensemble Sociedade de Atores, a convite deles. De resto, eu, esses últimos 8 anos, não fui convidado para ensinar no Teatro de São João, nunca diretamente. Se lá fui, entrei pela porta de um coprodutor. Embora, na verdade, o diretor de então tenha montado bem a coisa, porque pareceu que era um convite dele e não era nada, era um convite de Emília Silvestre. Está aqui a haver uma pequena crítica toda. Não. Sim, não. Por acaso é um assunto que eu nunca me mencionei, mas é importante mencionar agora, porque o que ficou de mim no Teatro São João tem muito a ver com estas cordas de relógio dadas, apertadas ao desenvolvimento técnico-artístico. Vamos a outro flic-flac
que vai acontecer muito nesta nossa conversa, que é o princípio de tudo, que é o que é que o leva ao teatro? Qual foi o gatilho que sente que foi o principal? Eu tive para dizer que era mesmo, quando me perguntou como é que começaria um filme, eu tive para dizer que foi ver o meu pai no grupo cénico da empresa de cimentos de Leiria, na casa do pessoal que ainda lá está, a representar, tendo dirigido também, a representar as duas causas. Ele é ator amador? Sim, claro. Porque a sua profissão não era essa. Não, não? ele é farmacêutico. Farmacêutico. E um químico bastante interessante. Mas gostava muito de teatro. Gostava E imenso. passou-lhe isso. Ao Esse meu pai. bichinho. O seu pai acha que o seu pai lhe passou de certa maneira um certo bichinho do sim, teatro? não. A impressão foi tão grande. Depois, poucos anos depois, vi uma coisa que teve a mesma impressão. Eu nem tinha idade para ver o espetáculo, mas fui ver. Era Esta Noite Choveu Prata, que era um solo do João Vilaré, que ele já tinha feito no Brasil. Aliás, o texto de Salvo Erro é brasileiro. E que eu fui ver no antigo Teatro de Leiria, que foi demolido. O primeiro, portanto. E que fui com eles, eu tinha pai 9 anos ou coisa assim, não tinha E portanto idade. já bebia aí muito teatro, poesia, récitas. Essas coisas criavam A palavra, porque já dizia coisas, já dizia poemas. Lia os poemas dos Jogos Florais da Maceira Lis para as festas do 3 de Maio. E depois, em várias épocas, na sua época, mas na minha época, havia sempre aquela questão dos pais não gostarem muito de que os filhos estivessem nas teatradas ou nas poesias. O seu pai entusiasmava-o para esse mundo. Não, o meu pai teve pena que eu não tivesse acabado de Direito, mas quando eu disse que ia para Londres para estudar teatro, ele ficou muito entusiasmado. Ficou. Então pronto, foi para Coimbra. Primeiro estudar Direito, por caminhos tortos. E em Lisboa, eu fiz aqui. Aqui é que eu fui aluno do Marcelo Caetano, de Direito Administrativo. Como é que se recorda dele, já agora? Muito bem, recordo muito bem, aliás, o caminhar no filme da Maria de Medeiros, aquilo que dizem, aquela espécie de gravitas estranha que ele tinha, eu copiei exatamente o ver passar nas aulas, eu ia às aulas, eu era voluntário, mas ia às aulas seminais, às mais importantes. As aulas de Direito de Marcelo Caetano. É um dos auditórios da Faculdade de Direito, e lembro perfeitamente dele a descer e como é que ele caminhava quando descia, e qual era a posição pélvica dele. E como é que isso... Sim, lembro perfeitamente. A posição pélvica era o quê? Para a frente, projetada? Ligeiramente projetada, assim, ligeiramente inclinado. Estou-me a lembrar também de como é que representou no filme. Um bocado assim, não é bem assim, porque eu não tenho o mesmo corpo, não é? Obviamente. E, aliás, isso foi um golpe rude na minha autoestima sexual, pensar que era parecido com o Marcelo Caetano, porque eu não achava que era a denegação do sexo ou do desejo. A sua autoestima sexual é ótimo. Mas gostou de estar no papel dele? É muito. Não é? Aqueles minutos foram muito bons. Foram. E gostou de se ver no grande ecrã? Gosto imenso. E gostou de se ver no grande ecrã no papel de Marcelo Caetano? No filme de Maria de Medeiros? A primeira vez que vi o filme todo foi com o Manuel de Oliveira ao lado, e sabe que ele tinha um humor absolutamente devastador. Então? E só dizia graças. E o que é que ele disse? Disse várias coisas, já não vá lá, Ricardo. O que ele disse foi, caramba, você fez-te esperar, porque eu só apareço lá quase no fim, não é? Como quem diz, eu estava lá por mim. Não era nada disso, não é? Mas pronto. Ele gostou de o ver? Eu admito que sim. Ele disse que... E o Ricardo gostou de se ver? Muito. Mas o filme é muito bonito, o filme da Maria. E é um filme que repete muito, não é? Ui! Não é? Não, está sempre a passar. Passa em Itália todos os anos. É a música no coração. No 25 de Abril. E o Capitães de Abril, não é? Sim, são algumas dos filmes que se repetem sempre. Também há as comédias dos anos 20, 30. É verdade. Sim, o cinema. Mas com mérito e bom por contar a nossa história. Filmes destes são importantes, não é? Para não se esquecer, para não se perder a memória, não é? Porque é um filme muito honesto também. Também é, não é? E feito com amor ao 25 de Abril, que é uma coisa que não se pode deixar de ter. E estamos numa altura em que há falta de memória, desconhecimento, ignorância ou desamor ao 25 de Abril, com estes novos movimentos, estes novos saudosismos, até pela malta mais nova, mas também por gerações mais velhas, da minha geração ou da sua geração. É falta de memória do que é que foi a ditadura, estes novos saudosismos que colhem votos? Não é só da ditadura. Eu acho que há, de uma maneira geral, um grande desprezo pela história de Portugal. E desconhecimento. E desconhecimento.
isso é verdade, mas isso são tudo problemas gravíssimos que radicam na educação muito mais do que diretamente na atividade cultural. E isso mexe com as eleições e mexe com o cenário político muitas vezes que acontece, não é? Admito que sim. Quando há um desconhecimento do que ficou lá para trás. Claro, mas esse desconhecimento em relação, por exemplo, aos nazis ou outra coisa qualquer, é por todo o mundo, como sabe. Pois, e a cultura tem um papel Esse aí. Esse esquecimento. A cultura tem um papel aí, o teatro tem um papel aí, a literatura tem um papel aí, o cinema tem um papel aí. Sim, claro. A cultura tem um papel aí. Quanto mais culto se for, quanto mais se cultivarem as expressões artísticas, mais se trabalha para a sensibilidade comum. Sabe, não é a questão dos públicos, é a questão dos interlocutores. Mais interlocutores se encontram connosco. E connosco agora estou-me a pôr na posição de um demiurgo, que não sou. Mas mais se encontram connosco. E quanto mais se encontrarem connosco, mais esclarecidos ficam. Quanto mais esclarecidos ficam, menos possibilidades há destas coisas. Destes saudosismos. Sim, principalmente o centro-esquerda português está muito esquecido dessas obrigações. E a direita? É porque está-se a falar muito, já que estamos a questionar, está-se a falar muito, como sabe, que a direita democrática está cada vez mais aproximada da extrema-direita. Sim. Também é uma questão. É terrível. É só para deixar aqui gravado que o cenário político não está fácil. Não. Não está. Não. Nem para um lado, nem para o outro. Nem para o outro. É, não é? Importa que se diga e que se reflita. E como em todas as futuras autocracias, quer dizer, vence o partido que diz as coisas que as pessoas querem ouvir. E atualmente esse partido está muito extremado à direita, não é? Admito que já tenha estado mais, não sei. Eu não acompanho com muita atenção, porque acho que isto é parte de um fenómeno mundial que nos vai afetar muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Mas importa estarmos atentos. E, não é? Estar atento ao mundo é estar atento a nós. Pronto. Sim. Quero voltar então ao tal momento em que vai para Londres, escapar também da tropa e da guerra colonial. Num Comet, que era aquele avião de jato tão bonito da British Airways. Exato. Não sei se foi atrás da Brigitte Bardot, sei que não. Mas como referi há pouco. Sei que foi atrás do sonho, não é o sonho americano, mas do sonho de ser ator. Na escola esse sonho muda, é dirigido para outro caminho. Um caminho que iria, quer dizer, naquele ano eu não entrei como ator, porque não quis aceitar um lugar de estagiário, porque receava que isso não fosse suficientemente respeitado numa hipótese de bolsa portuguesa. Mas eu de qualquer maneira estava excluído das hipóteses de bolsas da Gulbenkian, por exemplo, porque, como foi dito à minha mãe na altura, por o então diretor do Serviço de Belas Artes da Fundação, quando eu fiz uma aplicação para ser apoiado em Londres, foi-lhe dito que eu não era, quer dizer, não era hábito da Fundação apoiar pessoas que estavam em situação de exílio. Também houve isso. O facto de ser exilado contou. Quer dizer, ouvi isso neste particular, numa coisa da Fundação Gulbenkian, que nunca ia acontecer de qualquer maneira. Também lhe disseram, aconselharam-no a ir para a encenação porque acharam que era o caminho mais acertado para si? Eles sabiam do meu grande entusiasmo pelos grandes encenadores, certo? E a casa não era alheia ao facto de Peter Brook ter sido um dos fundadores da casa, não é? A escola era muito particular nesse aspecto, muito especial. E embora eles defendessem essencialmente, geneticamente, o teatro como um teatro de ator, na verdade, e a representação como, obviamente, o acting, como de facto a base essencial da clareza de interpretação dos textos, num país onde a autoria não abundava no teatro, nunca abundou. Peter Brook talvez fosse uma das grandes exceções, mas havia grandes encenadores, claro, grandes diretores, digamos. Mas percebe, a tradição inglesa não era toda a tradição continental. E foi muito interessante que eles tivessem interessado por mim, ou tivessem visto em mim um potencial encenador
quando na realidade, numa audição para ator, atenção. Numa audição para ator. Depois eu fui lá fazer uma entrevista. Mas também. não ficou frustrado, desiludido? Ou seja, quando mexem no nosso sonho e dizem não, o teu caminho não é esse, esse não é o teu papel, não ficou confundido ou frustrado? Não, porque eu explico-lhe porquê. Em primeiro lugar, fui muito aflito. Porque também, não tinha ideia nenhuma que pudesse ser alguma vez encenador. E lembro perfeitamente uma noite em que a minha mulher já estava a dormir, nós vivíamos num T0. A Regina, exatamente. Vivíamos num T0 e eu estava a fazer o placement, como é que chama? O desenho de movimentos das pessoas no primeiro ato do La Bohème. Tinha sido dado por um dos professores, o John Blatchley, que era um dos fundadores da escola e que era um grande homem, era diretor da English National Company, da ópera, e era um brechtiano, com uma experiência continental incrível, casado 2 vezes em França e no Canadá, e era um homem muito, muito giro, e foi ele que quem realmente fez... nos pôs a trabalhar como primeiro exercício no plano de movimentação intérprete e coro no primeiro ato do La Bohème, que se passa na noite de Natal ou muito perto disso. E eu, quando acabei o trabalho, eu filo todo lá, à mãozinha, não é? Nós não tínhamos computadores e muito menos autocados, portanto fazia-se o que se fazia, estes vão para aqui, estes vão para ali, a gente pôs números, e quando eu acabei aquilo percebi que aquilo tudo fazia sentido. E que todas as ações que eram previstas, o serviço nas planadas, não é? Que eu tinha posto aquilo tudo de maneira a que tudo ficasse claro quando acontecesse. E eu acordei a minha mulher e disse: olha, eu acho que realmente eles acertaram, eu posso ser encenador. E foi o primeiro exercício de encenador. Realmente nós fazíamos um trabalho exaustivo como atores também. Também fizemos isso como parte da nossa formação e acompanhávamos os nossos colegas atores. Claro. Então, os meus amigos, curiosamente, atenção, todos do grupo que entrou nesse ano, o grupo 8, que entrou nesse ano como um grupo de atores. Nessa fase fez muitos biscates para sobreviver, teve vários empregos, trabalhou na cozinha de restaurante, pelo menos de um restaurante. Estudei também inglês de várias maneiras. Embora eu já falasse muito bem quando cheguei lá. Pois. Pouco mundo dos imigrantes, digamos. Consta que tinha jeito para cozinhar também? Sim. Safava-se. Safo-me ainda hoje. E chegou a dizer que estas foram experiências fundadoras de liderança e humildade. Liderança por liderar 40 mexicanos ou 40 brasileiros dentro de um autocarro a fazer um tour de Londres. O Ricardo era aquele do microfone. Era, exatamente. Ora estamos aqui a passar e a ver aqui o Big Ben. Na minhas costas. Sabe que o exame era feito de costas? Era? Nós íamos no autocarro de costas e tínhamos que dizer tudo o que estava a ver-se. Portanto, o júri e os colegas estavam todos de frente, não é? Como é normal, sentados. Pronto, e a gente tinha que fazer em pé e sem microfone. Pois, já era aí uma atuação, uma performance. Porque era difícil na altura, não havia a facilidade que há hoje de falar amplificado cá fora, não é? Porque hoje leva um aparelhinho e fala. E ali também era mais uma vez a voz. Era assim, eu não tenho grande voz como Ricardo era a voz do autocarro. Era a voz do autocarro. Tive, aliás, experiências engraçadas. Tive com a voz. Um dia houve uma sensação, eu estava muito constipado e houve a sensação de que a minha voz, que eu ia buscar a minha voz ao alto-falante em cima no teto e que era preciso lá ir buscá-la porque ela me estava a fugir pelo ouvido. Pois. E isso aconteceu porque eu estava a tomar um xarope, tinha uma dose de codeína absolutamente maluca e só soube isso depois quando fui ao médico. Pronto. Portanto, era uma pequena droga. Viajou até à coluna. À coluna, exatamente. Quem nunca? Não sei. Também consta que foi em Inglaterra que um amigo lhe disse que não sabia o que era humildade e, como tal, devia mandar. Então, isto aconteceu assim? Sim, aconteceu com uma pessoa fantástica. Por acaso, que entrou num espetáculo meu, que foi feito na Liga do Ensino e da Cultura Portuguesa e que tinha António Lagarto, Graça Pereira Coutinho, tudo pessoas que estavam lá nos seus estudos e a gente juntou-se todos e fez uma coisa chamada Teatro da Liga e fizemos uns sketches do século XVII. E esta pessoa disse que o Ricardo não era humilde, não tinha humildade. Era o Rui Leitão, que faleceu muito prematuramente, aliás suicidou-se. Que era uma criatura de um talento como pintor absolutamente incrível. E ele tinha razão nesta afirmação. Porquê? Toda.
São coisas de mente, sabe? Que uma pessoa quando tem um papel liderante, não é? Quer dizer, e começa a mandar por sistema. Não começa a mandar porque é preciso. Ganha esse vício. Tenta-se, eu vejo tantas vezes isso nos meus colegas, até na família, às vezes. Sim, e como foi dito, foi isso. E depois, mais tarde, o meu amigo José Eduardo Arimateia, de Viseu, também me disse, quando estávamos a fazer precisamente com a Olga Roriz, o Luís Madureira, faz agora 40 anos, no dia 27 de setembro, que estreámos uma coisa chamada Teatro de Enormidades Apenas Críveis à Luz Elétrica, que abriu o Armazém de Pesticidas e Sementes, que era o Teatro Viriato, pronto, e que foi um dos espetáculos mais premiados que eu tive. Sim. Era a Olga Roriz, eu próprio, o Luís Madureira, o António Emiliano, que compôs pela primeira vez e teve logo 2 prémios nesse ano, e ao vivo, a tocar ao vivo. E o Nicolau Paes, que na altura tinha 11 anos, não estou em erro, ele tem agora 50. Ui, que engraçado. Quase. Não, teria 13 anos, talvez. Quando regressa, ainda muito jovem, de Londres, com vontade de assinar peças de teatro, veio com vontade de abanar cânones e dogmas, de romper com estilos, de encontrar uma linguagem sua. Isso sim, isso sempre. Mas já nas coisas que tinha feito em Londres. Porque já o apanhei a criticar um certo teatro que apanhava em Londres, que Keats ou bastante mal dos bibelôs, das coisinhas, não é? Dessas imagenzinhas, não é? De um certo Keats. Não sei bem do que é que está a falar, mas é assim, é natural, porque eles custam-lhes um bocadinho entrar pelo bom gosto dentro. E acham sempre o teatro uma coisa... Ainda hoje eles têm um bocadinho a visão do teatro como uma coisa amadora glorificada. Quer dizer, não tem importância ao cenário, às vezes não tem a importância que nós lhe damos. Mas, Ricardo, embora haja imensas exceções, e eu agora nem tenho visto no teatro inglês. Não acredito, não me vai convencer disso, que jovem, voltando a Portugal, que gostava de todo o teatro que se fazia por cá. Nada disso. Então, veio com vontade de assinar de maneira diferente e de rebentar com alguns... Mas não parti daquilo que estava a ver. Não. Fazer diferente, mas queria fazer diferente, não é? Não queria fazer o meu. Diferente do que estava a fazer. Não tinha bem ideia se era diferente ou não. Não foi um motivo, não foi esse. Mas eventualmente não se identificava com muitas coisas que se faziam na altura. Não me identificava com quase nada, a não ser com a amizade e o entusiasmo de Está muitas a fugir pessoas. à pergunta, mas é verdade. Acontece. Ou seja, não se identificava com muitas coisas que se faziam em teatro e veio com vontade de fazer diferente. Sim. Diga isso que eu chamo romper com o que estava em palco. Mas também me identificava com outras coisas que se faziam em teatro. Gostava muito dos espetáculos de algumas pessoas. De algumas, poucas. Também não éramos tantos assim, por amor de Deus. Quando se diz que o Ricardo Paes é um dos melhores encenadores portugueses, eu digo sempre éramos 5. Quer dizer, não é difícil ser. 2 já tinham partido. Sim, agora já se pode dizer. Sim, agora já se pode dizer. Mas então, quando volta jovem, volta com uma vontade de assinar de forma diferente e de ocupar o palco e de encenar de uma maneira diferente do que se fazia em Portugal. Do que eu próprio tinha programado fazer. É? Então fala-me disso. Sim. Que teatro era esse que teve logo vontade de fazer por cá? Bem, já era um teatro bastante mais formalista do que se estava a fazer naquela altura, não é? Com uma fortíssima aposta no visual e nessas coisas todas, em graus e dimensões muito diferentes para as cuecas, a Mandrágora e depois o Ninguém, que já era uma grande cenografia, grande, do António Lagarde e do Nigel Coates. Era à vontade de uma espécie de pendor operático, que aliás serve muito bem ao António Lagarde, que tem imenso jeito para isso. Pendor operático. Pendor operático, sim. Operático é na produção. E também na dimensão. E na dimensão às vezes dos espetáculos. Sim, também, era isso. Era um pouco também um resultado dos grandes espetáculos que a gente via dos grandes encenadores europeus, que essa senhora me chama, essa italiana me chama a ser ponta de lança, que nunca fui. Ponta de lança. Ponta de lança, exatamente. Sentiu-se um ponta de lança rapidamente quando chega a Portugal para encenar? Então, demorou para fazer esse caminho? Eu acho que nunca fui ponta de lança, nem sou. Eu acho que, quando muito, tenho uma marca muito forte pessoal. Que marca é essa, na sua opinião? Quer dizer, é difícil dizer, não é? Quer dizer, eu hoje diria que o meu próprio código ético me permite fazer coisas infinitamente menos audaciosas e caras e elas funcionarem exatamente com a mesma marca. Não é? Porque associam-no também a espetáculos muito grandiosos e fiéricos, mas já assinou muitos espetáculos muito mais simples, não é? Que faz brilhar por outras vias a palavra e o som, não é? E tudo isso é marca Ricardo Paes.
Eu acho que quando não é marca Ricardo Paes, eles nem sequer os ponho no meu currículo. Já há vários que saltaram. Já saltaram? Sim. Curioso. Que é ao olhar para... Pronto, que saem da biografia. Não merecem estar na biografia. Não. Há muitas dessas numa longa vida? Não, há para aí 3 ou 4. E porquê que esses acidentes de percurso aconteceram? Porque as condições de equipa não eram boas, porque eu não me dei bem com as equipas, que é uma coisa única, praticamente, porque há sempre muita gente a tentar trepar por onde a gente vai, e realmente todos os meus projetos foram comigo. Isto é, levaram-me à frente. Eu ia à frente dos meus projetos. Já ouvi... E, portanto, é evidente que as pessoas cavalgam depois a onda Paes, se quiserem. Há pessoas que cavalgam a onda Paes? Sim, houve, muitas. E ainda hoje? Não, de maneira nenhuma. Não. Aliás, eu hoje não tenho poder nenhum. Não, mas se tiver que fazer um espetáculo, faço provavelmente em piores condições do que já fiz. De técnicas e financeiras, pois, etc. Mas isso é a conversa também de em que ponto estamos, não é? Das condições económicas dirigidas para a cultura e para o teatro. Há muitas subtilezas aí, subtis julgamentos, eu acho que são os subtis que vale a pena sublinhar, e francamente não me sinto autorizado a enunciá-los todos, mas seguramente na experiência do Teatro Nacional de São João é evidente como é que se distendeu ou se estendeu, se esticou a corda da autoconfiança da casa, em nome de... Sabe, o Joaquim Bonito disse uma coisa muito importante uma vez num colóquio que o Salavisa e a Aida Tavares fizeram connosco num ciclo que trouxemos com convidados mortos e vivos, chamava-se, era o Dom João de Molière, era o Dom Giovanni de Mozart e era as leituras encenadas do Frei Luís de Sousa, neste caso acompanhadas pelo Bernardo Sassetti em estado de graça absoluto, ele e nós. Pronto, e nessa coisa depois fez-se um colóquio no Jardim de Inverno, muito àquele gosto do Salavisa, e o Bonito estava presente também, e era sobre precisamente os teatros nacionais e a comunicação entre os teatros nacionais e as outras entidades. A coprodução, o apoio, porque depois os teatros nacionais são sempre considerados uma espécie de sopa dos pobres, não é? Pois. Em caso de quem esteja à rasca e que faça mais ou menos o nosso número. Nosso número, entre aspas, número de revista, que faça o nosso número, toca a subsidiar, toca a partilhar. Pois. E muitas vezes isso, durante o meu tempo, foi claro e foi dito no primeiro documento que eu fiz no Teatro Nacional de São João. O quê? Que a coprodução é, essencialmente, uma coisa que vem ao encontro dos objetivos da programação ou que, de alguma forma, lhe inflete saudavelmente o sentido. Mas isto tem que ser estudado, não pode ser vamos coproduzir com aqueles ou com aqueles indefinidamente para que eles fiquem no clube, por assim dizer. Não estou a acusar ninguém disto, atenção, porque eu suponho que eu próprio terei caído nesse também. Algumas... sim. Às vezes sinto mesmo muito enganado. Eu ainda em funções estou-me a referir a isso, não é? Pronto, e acho que isto de considerar que os teatros nacionais têm que se sentir culpados porque têm melhores condições de trabalho, é um teatro nacional, tem que ter melhores condições de trabalho. É por isso que a gente quer ir para lá e concorre e vai. Agora concorrem estupidamente, porque acho que é a coisa mais absurda aos concursos, mas concorrem para entrar para as direções, não é? Foi muito feliz durante os anos vários que esteve frente ao Teatro Nacional São João. Eu tenho que lhe confessar uma coisa que não tenho falado muito e que ofendia muito a Regina, porque ela foi realmente a grande mola impulsionadora da minha vida, incluindo para o Drama Center, não é? Porque a gente foi sem dinheiro. Pois. E não tinha quem pagasse aquelas propinas já não me lembro quanto pois, é que era. Por isso também fez tantos trabalhos lá. Pois, e tive de ter uma discussão séria com a direção, porque eles não queriam que eu ao sábado fosse às aulas. Eu não podia, que eu já tinha que fazer o almoço de sábado e o jantar de sábado e o domingo almoço e jantar. Pois. Quer dizer, eu passei 2 anos que não tive um dia de descanso. Mas foi muito feliz no Teatro Nacional São João. Sim, claro, como é que não? A gente conviveu com os melhores do mundo. Quando eu começo a enunciar os números, as pessoas nem se lembram de quem é que passou por lá. Nós convivíamos com os melhores do mundo, ainda antes dos teatros da União dos Teatros da Europa, que aliás é muito medíocre. Foi muito feliz à frente do Teatro Nacional de São João.
nos múltiplos papéis que teve Sim. no teatro e nos vários, muitos espetáculos que encenou E que convidei a fazer. e que convidou a fazer, claro, nestes vários papéis enquanto diretor e encenador. Se eu lhe pedir, neste exercício difícil, para enumerar 2, 3 espetáculos que são os seus 2, 3 espetáculos da sua vida, o que é que vem de imediato? Um deles, porque custou imenso a convencer a fazer-se, e tive que ir à Itália de propósito para o fazer, e consegui que se fizesse, foi o do Jorge Barbério Corsetti, As Três Barcas de Gil Vicente. Isso eu considero uma das grandes conquistas de programação minha. Depois, meus propriamente, é difícil dizer, mas Seus. eu hesito, porque eu gosto muito do Dom João, gosto muito do Turismo Infinito, que agora regressa, e o Almada Nada são espetáculos fantásticos, e juntos então os do Universo do Pessoa e do Almada, aquilo, a noite dupla que se avizinha agora a repetir-se, que se avizinha agora e se repete, que é a 16 de outubro e a 19 de outubro, é o dia em que se toca. A noite inteira são os 2 espetáculos. E que é no mesmo cenário do Manel Aires Mateus, não é? E isso são espetáculos inesquecíveis, de facto. Eu ainda hoje acho que o Turismo Infinito é como diz um amigo meu, devia estar num teatro, todas as semanas num teatro perto de si. Teve uma fugaz passagem pelo Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. Não, foram 14 meses. E sei que não tem boas memórias desse momento. Aliás, chegou a dizer que foi um triste acidente de percurso. Porquê que disse isso? Porque foi um triste acidente de percurso. Acontece que a gente aceita uma coisa. A secretária de Estado era a Teresa Patrícia Gouveia, ela telefonou-me. O telefone que se usa na Oliana do David Mamet, ao qual está sempre ligado o personagem principal, o personagem homem, são 2 só, que foi o telefone em que eu aceitei ser diretor do Teatro Nacional da Dona Maria II, e guardei aquele telefone, parecia um telefone da Alcatel, uma coisa qualquer, branco, que estava no nosso quarto. E foi motivado para Lisboa trabalhar no Teatro Nacional. Mas eu já cá Dona tinha Maria. feito Sim, claro. Anatolo, Fausto mas foi com motivação que foi assumir esse papel de diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, não é? Eu confesso que se me tivessem perguntado 10 minutos antes do convite, eu teria dito nunca aceitaria. Como fui convidado, fui apanhado na rede de fascínio que um convite tem. Pois, foi, não foi? Não, e porque eu já tinha trabalhado no Teatro Nacional em condições de luta permanente contra a própria máquina, para fazer coisas como o Fausto Fernando Fragmentos, que duraram 6 meses a serem boicotados todos os dias, na construção, nisto, naquilo e naquilo outro. Acha que foi maltratado durante esses tempos? Nunca podia ser maltratado, porque era um favorito, entre aspas, da própria Secretaria de Estado da Cultura, então, que foi quem me pôs lá. O que é que correu mal? Sabe o que é que uma máquina destas pode fazer para que corra tudo mal? Tudo e umas botas. Não é? Foi um sarilho? Foi só um ato de resistência, e deu-me uma coisa fantástica, que foi ter 6 meses para aperfeiçoar o espetáculo até àquele ponto absolutamente maluco em que ele estreou. Sendo certo que de 6 meses praticamente que foram, o cenário na realidade só chegou, porque foi boicotado, lá está, só chegou pronto e só tivemos cenário para ensaios gerais uma semana antes da estreia. Guarda mágoas desse tempo? Nenhumas. Mas do tempo do Dona Maria. Do Dona Maria. Só mágoas. Só mágoas. Só. E já estão resolvidas? Completamente. Estou a dizer, as mágoas são ótimas. O que é que uma pessoa faz com as suas mágoas? O que é que tem feito com essas mágoas? Regenerar o que esteve na origem do erro, ser menos ambicioso, menos frívolo na ambição, menos fugaz e precipitado, todas essas coisas. Tem uma relação fortíssima com o Norte, no caso o Porto, pelas razões óbvias. Agora já são muitas, porque só as minhas netas são do Porto. É verdade. 2 delas, uma é de Lisboa, outra é do Porto. E como é que é a sua relação com Lisboa? Eu acho sempre que não gosto. Porquê? Por princípio. Por princípio? O que isso quer dizer? Por princípio, eu acho que não se deve gostar de Lisboa. Mas porquê? Porque, diga lá uma botade, que estou aqui doido já é para uma ouvir. botade. Não, mas agora a botade já disse. Está a faltar uma frase seguinte. Porque eu acho que a arrogância prevalece em todos os setores em Lisboa. É uma capital e tem esse problema. É um problema que tem outras capitais, só que, de facto, a cidade era, até que há uns anos, era infinitamente mais provinciana
do que qualquer outra cidade do país. E então, quer dizer, eu optei pelo Porto com imenso prazer quando houve essa oportunidade. Estava eu no gabinete do Rui Vieira Neri e do Manuel Maria Carrilho, porque era como pensar em Barcelona nos anos 60. Achou que o Porto, na altura, era muito menos provinciano do que Lisboa? Claro, então estava Serralves a abrir, o Rivoli comprado pela doutora, com a influência da doutora Patrícia Gouveia, pela Câmara em obras, claro. Olhando para trás, para o seu caminho, entre o bom e o mau, as desilusões e as celebrações e momentos felizes, acha que foi um homem, acima de tudo, amado ou também desamado ou incompreendido? O Luís Miguel Sintra disse-me um dia, há muitos anos, que eu tinha uma obsessão, mas estava-me a criticar mesmo veementemente, que eu tinha uma obsessão por ser amado, que toda a gente gostasse muito de mim. E eu fiquei a pensar nisso. Eu acho que ninguém vai para o teatro não é para ser amado. Quer dizer, as pessoas... Ninguém vai para o teatro para ser amado? Que não seja para ser amado. Seja para ser amado. Por amor de Deus. Mesmo os mais mal dispostos, e são muitos desde os mais geniais até os mais medíocres, mesmo os mal dispostos não foram para lá para não serem amados. Podem não ser capazes de ser amados. Isso é outro problema, é uma questão da psicanálise ou de psiquiatria, vá lá. Estava a falar-me do Luís Miguel Sintra. Isso foi uma observação muito, muito, muito pertinente. E refletiu sobre isso e chegou à conclusão? Que não se podia parecer que eu queria, mas eu queria ser amado. E portanto, continua a querer? Francamente já não me importa nada. Agora já estamos numa fase da vida em que o trabalho já foi tão bom, já se fez tanta coisa boa, também já aconteceu tanta coisa na minha vida pessoal, que eu acho que já não quero saber de nada, se gostam, se não gostam, se... Estou-me nas tintas. Não é totalmente verdade, Ricardo. É totalmente verdade. Isso nunca é completamente verdade. Nunca é completamente, porque a gente tem, entre nós e as pessoas, apesar de tudo, espetáculos que ao longo de 23 anos regressam para as grandes celebrações, que eu sou uma espécie de miúrgo para a inauguração. Olhando para trás, sim. De novo, entre o bom e o mau e o vilão, o que é que acha que foi acima de tudo amado ou desamado e incompreendido? Eu vivi sempre na ideia de que era desamado, mas isso eu acho que era uma forma de autoestima, de inflacionar a minha autoestima. Eu era grande, era especial e, portanto, não me gostavam de mim. Caganças típicas de miúdo de teatro. E eu fui miúdo de teatro tempo demais. Eu comecei a ser adulto, mesmo na minha cabeça, muito tarde. Foi? Foi, porque eu quis sempre fazer novo. Percebe? E, portanto, isso alimentou essa sede de novidade, alimentou este egozinho eternamente jovem. Teve um ego inflado durante tempo demais, é isso? Não, tive alguns momentos. Alguns momentos? Sim. Até que idade? Não sei, não é até que idade, tive alguns momentos em várias idades. Já o ouvi dizer que sente repugnância por tudo o que não é novo, fresco e original em palco. Mantém a frase. Sim. Não é bem repugnância, como é que se diz isto? É recusa. Mas eu, quando digo novo, estou a falar de uma coisa que pode parecer extremamente convencional. Podemos estar a representar o Frei Luís de Sousa sempre novo. Percebe? Ou podemos estar a fazer, sei lá, as peças americanas ou o Boulevard francês, que tantos colegas nossos fizeram tão bem, desde o João Lourenço até o Luís Miguel, etc. O ego, no seu caso, atrapalhou-lhe algumas vezes? Sim, está sempre no caminho. Há o romance da Isabela Figueiredo, que é um cão no meio do caminho. No seu caso, um ego no meio do caminho? Se de alguma maneira, sim. E então, como é que fez para continuar o seu caminho e não tropeçar no ego? Aprendi com tantas mortes que houve na família que a vida é realmente, efetivamente, precária e curta, não é? E que, portanto, não vale a pena estarmos a insuflar aquilo que naturalmente se enche. E realmente, uma das coisas que não acabei ainda há pouco de lhe dizer é que, na realidade, eu tinha aquela mania de que as pessoas não gostavam. Quando saiu o grande livro do Paulo Eduardo Carvalho, o Ricardo Paes, Artes e Variedades, eu fui ver as críticas todas que me tinham feito, que eu tinha achado horríveis, e ele faz uma coisa exaustiva, um dos melhores documentos de teatro que se fizeram em Portugal. E então, nesse livro eu fui ver que pessoas que eu achava que tinham dito horrores de mim, na realidade não tinham dito assim tanto.
estavam apenas a tentar safar-se de mim de alguma maneira, porque eu era um bocadinho incómodo, porque não se podia dizer que não era um progressista, não se podia dizer que eu não era moderno, mas não convinha nada que fosse. E era um agitador? Isso nunca fui propriamente, porque nunca trabalhei. Quando comecei a trabalhar à escala em que a agitação poderia ser significativa, eu já era um membro da governação cultural. Mas um membro da governação cultural... Estou a brincar, isto é, obviamente, isto é, por amor de Deus. Usando essa graça... Um pivô dessa É um pivô, governação assim, cultural. faz parte dessa roda dentada. Um grande diretor não pode ser um agitador de um grande diretor de teatro. Pode e deve. Então foi um grande agitador de consciências e de cultural, no caso? Bem, basta o grau de exigência e a capacidade de resposta que eu consegui com a construção. Nós todos, eu sou uma peça. Atenção. Pode ser muito giro eu ser o diretor e ter refundado e o caraças, tudo o que tivemos para aqui a dizer. Agora, na verdade, eu sou uma peça no meio de outras que tive a sorte de agregar, congregar e estimular a trabalharem connosco dentro da nossa casa, para mim e para outros encenadores. Como é que foi sair de cena? Sair do lugar de grande diretor de um eu saí teatro? duas vezes, Saiu duas vezes, eu sei, mas sair de cena, digo, da última vez. Sair mesmo. Sair mesmo. Como é que foi para si? Eu pensava que ia ser muito feliz, mas fui muito infeliz depois. Foi abaixo? Não, isso nunca vou. Não? Não. É sempre para arriba, nunca para abaixo? Ai, para baixo assim, vai muitas vezes. Não sim. é, nós somos pessoas. Não, claro, e tive momentos bastante depressivos, claro, mas também especialmente depois que a Regina morreu há 5 anos, não é? Pois. Parecendo que não, foi muito determinante. E ficar sozinho em casa não tem muita graça, com os filhos já casados, etc, etc, não é? E basicamente é isso. Depois, não, repare que eu voltei ao Teatro São João muitas vezes para fazer coisas. Verdade. Sombras foi feito depois que foi um dos grandes sucessos, foi Sombras, exatamente. Mas já noutro papel, não é? E foi-se afastando. Portanto, mas eu já tinha muita noutro papel. dificuldade. Eu lidava com o Teatro São João da mesma maneira quando estava como encenador residente, como quando lá estava. Não mandava em ninguém, claro, é evidente. Mas após... Não, é que o carinho e o respeito que há no Teatro São João por mim é tão bom que uma pessoa até se esquece que já não é diretor. E depois os diretores, no caso do Nuno Carinhas, era um grande amigo e foi fantástico, o Sombras, e como o Almada Nada foi um projeto dele. Como é que foi sendo a sua relação com os seus sucessores? Nuno Carinhas, Nuno Cardoso, Sim. Agora é o Vítor Hugo Pontes, não sei se o conhece bem. Eu conheço bem e gosto muito dele. E gosto do trabalho dele. Ele lembrou-me, poucos dias antes de ser eleito, lembrou-me que eu tinha chumbado numa audição. Olha, há uma expressão brasileira, permita-me a piada, que é sambando na cara das inimigas. Pois, não, eu devo tê-lo escolhido por uma coisa qualquer, tinha a ver com a fala, não tinha nada a ver seguramente com o que deveria ser o devir dele enquanto bailarino, coreógrafo, mais ou menos coreógrafo e encenador, ou antes como coreógrafo e encenador, etc, etc. Não, isso é verdade, eu por acaso nunca trabalhei com o Vítor Hugo, é engraçado. Toda aquela geração, eu acho que ele é o único com quem eu nunca trabalhei. Abriu o sorriso quando eu falei do nome dele, era por causa disso, não é? Mas a gente tem trocado umas mensagens muito queridas. Que bom. Como é que tem sido a sua relação muito então? Muito formais, claro. Claro, como é que tem sido a sua relação com estes sucessores de diretores que foram sendo diretores do Teatro Nacional de São João? É uma história muito comprida. Digamos, a minha relação com o Nuno Carinhas ficou completamente inalterada. Nós já tínhamos trabalhado anos e anos juntos e somos amicíssimos. Não praticamos tanto agora como já praticámos noutros tempos, mas eu gostei imenso e ele foi maravilhoso comigo sempre lá. Com o Nuno Cardoso é muito diferente, porque o Nuno tem uma índole muito própria e na verdade, nestes anos todos, nunca me fez um convite para ensinar o que quer que fosse. O que eu acho que é uma descortesia, embora me esteja completamente nas tintas. Para não dizer outra coisa. Sim.
O que acontece é que outras forças dentro do teatro, e precisamente porque os conselhos de administração adquirem agora um valor completamente diferente, desde que passaram os diretores a nem sequer integrar o conselho de administração, os diretores artísticos, quer dizer, obviamente que há quem trabalhe as coisas um bocado melhor. Não haveria esta coisa que se prepara, o RP80, para os dias 16 a 19 de outubro deste ano, dos meus 80 anos. RP80, que explique melhor. Portanto, estamos a falar da celebração dos seus 80 anos no não é? Teatro São Ricardo João, Paes, 80. É uma celebração do Teatro São João. Sim. Isto, por exemplo, foi esgravatado pelo Pedro Sobrado. Não é que não tivesse tido a anuência do diretor artístico, mas teve que se fazer muita ginástica, segundo me consta, estou a dizer a sério. Tenho tido que fazer muita ginástica para se encontrar 5 dias em que eu pudesse ser homenageado. Por causa, na direção anterior. Sim, mas era por razões também técnicas. Como é que chama? A programação estava tão atolhada que foi muito difícil encontrar aqueles dias. E essa foi uma luta, tanto quanto eu sei, do Pedro Sobrado, que aliás, ao contrário do que se imagina, tem ótimas qualidades de diretor artístico. Ótimas. O que ele está é atascado em outras coisas porque é presidente do Conselho de Administração. Muito bem. E não é um homem de teatro. Pois. Embora saiba mais de teatro do que metade das pessoas que eu conheço. Pronto. Pelo menos o seu sorriso abre com o atual diretor artístico do Teatro Nacional mas de São abri-se João. com qualquer deles. Isso não... Pronto. O Nuno Carinhas eu indigitei mesmo. Não é? Indiquei ao Ministro da Cultura, o Zé António Pinto Ribeiro. Há uma... Depois de ter consultado o Nuno, evidentemente. Há uma sensação de perda, de má relação com esse lugar que já não ocupa. Não, nenhuma. Eu continuo a ser tão acarinhado na casa, não tenho que pensar sequer que tenho ou não tenho poder. Não. Começámos esta conversa com a expressão que dá nome à canção do Sérgio Godinho, o Homem Fantasma. Há ali sempre um diretor fantasma que é o Ricardo. Não, há muitas saudades minhas. E isso podemos dirigir sim. o diretor fantasma, que é o Ricardo, quando chega ou se vai embora. Não, eu acho que há a fantasmização do meu próprio universo artístico em certas pessoas. Criadores, inclusivamente. Então. Não vou dizer nomes. Mas Pronto, é isso. o que é que isso quer dizer? Quer dizer que isso mesmo. Tal como eu tive o fantasma do Vítor Garcia durante anos comigo e que tudo o que fazia de interessante acabava por ir ter alguma ideia que eu tinha recolhido dele ou que estava inconscientemente em mim, a mesma coisa acontece com a minha qualidade de encenador. E há criadores e intérpretes que ainda vão buscar vão beber muita dessa sua escola ou marca? Nem bebem da escola, nem bebem da marca. Imitam, que é muito pior. Como é que se sente... E não é grave. Mas como é que se sente quando vê a sua estética, o seu olhar artístico ser plagiado? Nunca foi plagiado propriamente. O teatro também é uma coisa que... Mas quando sente que é cópia? Eu nunca sinto que é cópia, eu acho que é uma má cópia. É isso que isso inquieta-me imenso. Inquieta-me muito. Mas são coisas de circunstância, porque às vezes até nubilam, por assim dizer, a qualidade específica daquele criador, ou daquela criadora, ou daquela equipa, percebe? Porque justamente porque não reconhecem a maneira de se libertarem desse fantasma, desse homem fantasma. É só isso. Isso é que me custa, porque eu gosto imenso das pessoas. E o Nuno Cardoso, por exemplo, de quem pode parecer que eu estou a dizer mal, ou que estive a dizer mal, o Nuno Cardoso, por exemplo, é uma criação inteiramente apoiada por mim. E ele perguntar se tem ido ao teatro? Não muito. Adorei o tom. Foi de propósito. Eu sei. Nem tenciona espreitar aqui e ali o que agora se vai fazendo? Ultimamente tenho estado com muita vontade. Ricardo, nunca em época nenhuma dos tempos é tudo mau. Nem é por isso. Então. Não, é a minha própria relação com as coisas, com o teatro em si, e o teatro feito, não é? Porque eu leio bastante na mesma e tudo, mas é a minha relação com o teatro feito que se deteriorou dentro de mim, quer dizer... Mas não tem curiosidade para ver... Tenho, às vezes. Para ser surpreendido de vez em quando por um bom espetáculo? Algumas das coisas programadas agora pelo
Teatro Nacional de São João, pelo sobrado em grande parte, são absolutamente incontornáveis. Eu tenho que as ir ver. Sim. O Romeu Castellucci com a Isabelle Huppert, por exemplo, eu faço conta de ver, porque o Castellucci teve a sua primeira internacionalização, sabe onde? Na Sala dos Arquivos da Alfândega do Porto, no primeiro Ponti, Porto Natal Teatro Internacional, que esse festival que foi uma abertura imensa a muita gente. Pois. E vários tiveram atenção, porque o Zé Luís Ferreira era muito bom, que era o nosso colaborador, não é? Era muito bom, e foi diretor do festival, inclusive, era muito bom em buscar as coisas na Europa e viajar, e tinha mais tempo do que eu, claro. Era-lhe dado corda para isso, e nós encontramos coisas maravilhosas na Bélgica, na Holanda, em França. A parceria com o Emanuel de Marcimota foi fantástica. Nem vale a pena irmos por aí. Ricardo, agora queria ir por outro caminho. Faça favor. Que é um áudio que eu tenho para lançar. Gostava que ouvisse e depois comentasse. Vamos a isto? Vamos. Olá, Bernardo. Olá, Ricardo. Bom, para mim é difícil resumir estes quase 30 anos de convívio, amizade e aprendizagem com o Ricardo, de todos os encenadores com quem eu trabalhei. Foi aquele com quem eu mais vezes trabalhei. É talvez o encenador que melhor me conhece, que melhor conhece as minhas idiosincrasias. É talvez o encenador com quem eu aprendi mais, com quem eu cresci bastante como ator e como artista, e portanto eu diria que aquilo que é singular e distintivo na obra do Ricardo é a importância que ele dá aos pormenores, a todos os detalhes, sem exceção, minuciosamente conjugados na definição e na apresentação das suas obras, com um sentido estético muito apurado, com um rigor e uma ambição por fazer chegar as palavras, aos ouvidos dos surdos, usando aqui uma expressão que nós explorámos até ao tutano, quando fizemos a lição do Ionesco, e que acabou por se tornar, de certa forma, uma expressão operativa para todos os seus espetáculos. Eu diria também que o Ricardo conseguiu colocar o teatro no seu lugar mais precioso, que é o da arte. Ou seja, não é puro entretenimento, não tem um caráter moral ou político, não tem um registro programático, é arte pura e simples, deixando depois as várias interpretações e decifrações para o espectador. O Ricardo é, ou consegue ser também, provocador e imprevisível, tanto no seu discurso como no seu trabalho, e isso, de alguma forma, é também o que distingue e leva os grandes artistas. Tem uma extraordinária capacidade para mover, convocar, motivar e seduzir pessoas, equipas, e acho que deixou esse lastro bem vincado no Teatro Nacional São João, a casa-mãe, que ajudou a revelar artistas, criadores e amantes dessa arte maior que é o teatro. Deu-lhe estatuto, convicção, ambição, pensamento, reflexão, festa. Portanto, eu diria que é difícil imaginar que o seu legado não se torne perpétuo para lá do registro e do caráter efêmero do teatro. E nesse sentido, a pergunta que eu tenho para o Ricardo é: como é que o teatro pode e deve resistir à máquina devoradora da estupidificação e desumanização generalizadas? O que pode o teatro, nestes dias que correm à velocidade da luz, contra o tempo que ele precisa para se iluminar? Bom, acabamos de ouvir o ator e encenador João Reis. Obrigado, João, que, como ouvimos, trabalhou durante décadas com Ricardo Paes e que deixa mais pistas, olhares e camadas sobre o homem, o encenador, o criador, o esteta. E refere o legado perpétuo que Ricardo Paes deixou no Teatro Nacional São João, no Porto. Como resiste um legado numa arte tão efêmera? Vou perguntar. João deixa-lhe ainda uma pergunta ao Ricardo Paes para que aponte, através da arma do teatro, uma saída mais luminosa para as escuridões destes tempos. Vamos ouvir a resposta de Ricardo Paes na segunda parte desta conversa, além das músicas que nos trouxe, a leitura que escolheu e alguma sugestão cultural. Isto e o que mais surgir
na segunda parte desta conversa, que podem ouvir, que pode ser ouvida a partir da manhã deste sábado. Boas escutas, até já. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.